Imagina aí você de saco cheio de pagar tanto imposto para sustentar esse estado pesado da esquerda, né? Toda semana tem uns 10 novos empurrados goela abaixo pelo Ministério da Fazenda do senhor Fernando Haddad. Aí você vai lá e descobre que o sobrinho dele, chamado Guilherme, trabalha em uma empresa que movimenta bilhões e bilhões e bilhões sem pagar impostos. Aí não dá, né? É fazer o povo de besta. E o pior, pessoal, não é nem isso. É a data em que ele foi contratado. É uma coisa impressionante. O Brasil acabou, galera. Mas acabou de verdade. E fiquem até o final porque, pasmem, tem conexão até com um certo imitador de focas. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, tá? Antes, alguns subtemas, rapidinho, eu prometo que vocês com certeza estão curiosos, né, para saber dessas informações. A primeira notícia é essa aí no canto da tela, vocês devem se lembrar daquela juíza que tratou o bandido a pão de ló, o cara que tinha sido preso em flagrante, né, por tráfico de drogas. Ela foi homenageada pela OAB de Roraima, porque ela cumpriu a lei, né, direitos humanos. É isso aí que vocês estão ouvindo. O cara, 20 anos de idade, preso em flagrante por tráfico de drogas, recebeu aquele tratamentozinho, cafezinho, casaquinho, desliga o ar-condicionado para você não tremer de frio. A sociedade, obviamente, fica revoltada e aí a OAB vai lá e homenageia a juíza responsável por aquilo. É uma piada, né? Bolsonaro respondeu àquela entrevista do Valdemar Costa, né, em que ele elogia o Lula, critica a Lava Jato. Eu falei sobre isso nas minhas redes sociais, no meu canal no YouTube, na minha página no Facebook, e algumas pessoas, né, que se acham o suprassumo da estratégia conservadora, essas pessoas me criticaram. Você é um emocionado, você está prejudicando a direita por criticar o Valdemar, que é presidente do partido do Bolsonaro. Só que agora o nosso presidente veio a público e fez críticas mais gravosas ainda, né? Ele, inclusive, disse: se você continuar a falar essas coisas aí, você vai implodir o partido. E é verdade. Então, essas pessoas têm muita sorte, tá? Porque eu tô muito ocupado, senão seria aí uns 10 memes, pelo menos, né? É o que eu falei naquele vídeo. O Brasil não tem um partido de direita, né? O PL era o menos pior. Como a Aliança pelo Brasil não saiu do papel, o Bolsonaro precisava de uma legenda para concorrer, já que ele não pode ser candidato independente, o Brasil não permite, escolheu o PL, e qualquer outro partido que ele tivesse escolhido, pessoal, teria esse mesmo tipo de gente envolvida. Então, faz parte, né? O que a gente pede ao Valdemar é que cale a boca. Pare de achar que é estrela, porque se não fosse o Bolsonaro, o PL seria só mais um partido obscuro do Centrão, tá, pessoal? Agora vamos lá, vamos começar aqui porque o negócio é sério, tá? O negócio é muito sério e eu peço que vocês prestem atenção em cada detalhe. O nome da empresa é Binance, tá, pessoal? Não é uma empresa brasileira e isso exerce um papel fundamental na matéria principal que eu vou trazer aqui para vocês, né? Vocês vão entender por que daqui a pouco. E essa empresa foi alvo, né? Está sendo personagem principal de um escândalo financeiro nos Estados Unidos. Vocês vão entender daqui a pouquinho também, mas a gente vai focar na parte do Brasil, que é a parte que nos interessa, né? O sobrinho do ministro da Fazenda, um dos principais executivos dessa empresa que não paga impostos. Movimenta bilhões de reais aí, enquanto a gente paga imposto em tudo, o sobrinho do Haddad trabalha na empresa que não paga imposto em nada. Mas tem outras informações antes aqui para vocês começarem a se aquecer. A primeira é essa aí no canto da tela. Quem trabalha na Binance é simplesmente o Henrique Meirelles. Desde setembro de 2022. E era cotado para ser o embaixador da empresa. Ele que declarou apoio ao Lula, né, justamente naquela época. Setembro de 2022. Um pouquinho antes do primeiro turno, tá lá o Henrique Meirelles sendo contratado pela Binance e declarando o seu apoio ao Lula. Agora, pessoal, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse print aí no canto da tela. Esse é um anúncio da contratação do Guilherme, né, que é o sobrinho do Fernando Haddad. Vejam bem a data em que ele foi contratado. 23 de dezembro de 2022. Uma semana antes de acabar o mandato do Bolsonaro e começar o governo Lula, que teria o seu tio
com o ministro da Fazenda confirmado já. Então a Binance contratou o Guilherme uma semana antes do fim do governo Bolsonaro, sabendo que o seu tio seria o ministro da Fazenda. Se isso não for suspeito, eu não sei o que seria. Né? Mas, como o Brasil se transformou em um país de muitas coincidências, né, vamos dar o benefício da dúvida aí ao Guilherme, ao Haddad, à empresa, a todo mundo, né? Porque ele deve ser um cara super competente, deve ter ficado livre no mercado justamente naquele momento, né? E aí aconteceu, calhou, né, do tio dele virar ministro pouco depois. É só coincidência, pessoal. Agora, eu vou ler aqui para vocês, em tela inteira, alguns detalhes dessa matéria, só para contextualizar, tá, pessoal? E depois, como eu já prometi aqui, eu vou trazer uma pequena, ou nem tão pequena assim, né, conexão com um imitador de foca que vocês conhecem muito bem. Matéria da Folha de São Paulo, que daqui a pouco vai estar sendo acusada aí pelos petistas, né, pela esquerda, de ser fascista. Não duvido nada. Empresa chefiada por sobrinho de Haddad movimenta bilhões sem pagar imposto. Enquanto o governo federal se desdobra para aumentar a arrecadação e reduzir o déficit nas contas públicas, uma companhia movimenta bilhões no país sem pagar imposto por suas operações. É a Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, cuja operação no Brasil é chefiada por Guilherme Haddad Nazar, sobrinho do ministro da Fazenda Fernando Haddad. A empresa está no centro das atenções desde o fim do ano passado no Brasil e no mundo. Lá fora, depois que o CEO Changpeng Zhao, conhecido por CZ, renunciou ao cargo no fim de novembro, em meio a investigações, prestem atenção, por suspeita de infringir regras de prevenção à lavagem de dinheiro e descumprir sanções do governo americano. Ele confessou e aguarda sentença de prisão. No Brasil, o escrutínio se dá sobretudo desde a CPI das pirâmides financeiras, em que a Binance foi caracterizada como a plataforma preferida para aplicar golpes e terminou com pedido de indiciamento tanto de Nazar, sobrinho de Haddad, quanto do ex-CEO CZ. Corretoras estabelecidas no país pagam ISS, Imposto sobre Serviço Municipal, sobre as taxas de corretagem, valor que a empresa cobra para intermediar negociações, e reportam à Receita as transações dos usuários, para que paguem imposto de renda sobre o ganho de capital. Mesmo sem oficialmente ter sede no Brasil, a companhia conta com operação robusta. Além do sobrinho do ministro da Fazenda no comando, o ex-ministro e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, faz parte do conselho consultivo da companhia. A empresa tem cerca de 200 funcionários no país, afirmou a CPI, e patrocina o Campeonato Brasileiro de Futebol masculino e feminino e o time do Santos. Seguinte, né, pessoal? Eu tenho uma premissa aqui no canal. Eu não falo a respeito de temas que eu não conheço, né? Criptomoeda, Bitcoin. Só que a gente não está tratando aqui da operação em si. A gente está falando de outra coisa. Então, não tem problema. Porque a questão aqui é burlar a receita. Deixar de pagar imposto. Se utilizando de uma brecha que, por favor, né? Não tem sede no país, mas tem 200 funcionários. Opera no país e movimenta bilhões. Então, óbvio que está errado. Agora, o mais interessante aqui é o seguinte. Eu não tinha nem ideia. E modéstia à parte, eu sou bem informado. Eu não tinha a menor ideia que essa empresa estava sendo investigada. Já tinha ouvido falar dessa CPI, mas investigando uma empresa que tem o sobrinho do ministro da Fazenda ali quase que no topo da sua hierarquia no Brasil, a imprensa abafou tudo. A imprensa abafou. Para estar liberando essa informação agora é porque a coisa está prestes realmente a ter um desfecho muito desfavorável, e aí eles não tinham mais como esconder. Vocês viram ali, Henrique Meirelles, justo na época em que ele declarou apoio ao Lula, foi contratado. E o sobrinho do Haddad, uma semana antes do tio dele virar ministro da Fazenda. Né? E não paga imposto no Brasil, enquanto a gente aí tem que fazer das tripas coração para poder bancar a fome por impostos e taxas
do desgoverno do Lula. Isso é um descalabro. Isso é um escândalo. Só a contratação do sobrinho do Haddad, por si só, já seria um escândalo. Agora, quando você percebe a situação, né, toda, como um todo, gente, é um absurdo. Imaginem só se fosse um sobrinho do Jair Bolsonaro. Porque o sobrinho do Bolsonaro foi lá, tirou uma foto no 8 de janeiro, quilômetros e quilômetros e quilômetros de matéria falando a respeito dele. Agora, o sobrinho do Haddad mete uma dessa aí, um bigode desse, e ninguém fala nada. Só agora que a coisa está quase consumada, é uma vergonha, né? Agora vamos chegar aqui à parte do imitador de focas, também conhecido popularmente como Felipe Neto. Vocês devem se lembrar que lá por 2021, ele, que diferentemente de mim, né, tem o costume de falar sobre coisas que não entende, ele começou a falar sobre criptomoeda e Bitcoin no canal dele no YouTube, né, dando sugestões de investimentos. Ele disse, isso é muito fácil de lidar com isso, até um macaco sabe fazer isso e tal. E uma das empresas, né, que ele indicou perdeu 50% de valor do mercado logo na sequência. E muita gente, né, caiu de pau em cima dele, gente que perdeu dinheiro, que investiu por conta dele, pessoas também que são da área e o criticaram por falar a respeito de algo que ele não conhecia, né? E, enfim, tem alguns detalhes aí interessantes. Isso aí foi em setembro de 2021, foi a primeira vez que ele falou sobre isso. Aí teve essa queda. Em dezembro, ele voltou a falar. Tá? Eu vou trazer aqui para vocês trechos de duas matérias, uma de setembro e a outra de dezembro, ambas do ano de 2021. E aí vocês vão perceber a conexão que é clara. Primeiro essa aí de setembro de 2021. Criptomoeda recomendada por Felipe Neto cai mais de 50% após recomendação de compra. O youtuber vem falando frequentemente sobre diversas criptomoedas, entre elas Cardano, Ripple e outras menos conhecidas, como Modox, um token relacionado a jogos e NFT. Utilizando a Binance Smart Chain, o Mobox fornece interoperabilidade entre NFTs, combinando a funcionalidade de blockchains cruzadas e plataforma para NFTs. Quem quiser saber o que é NFT, dá uma pesquisada, pessoal. Como eu disse aqui, eu não vou falar da aula aqui a respeito de coisa que eu não conheço, tá? Acabei de ouvir sobre isso pela primeira vez hoje, mas vocês viram ali. Utilizando a Binance, né, a empresa em que o sobrinho do Fernando Haddad trabalha. E aí tem essa outra matéria de dezembro. Felipe Neto volta a falar sobre criptomoedas no Twitter e critica sensacionalismo. Vou pular aqui para a parte que interessa para a gente, né, pessoal? Felipe Neto voltou a mencionar as criptomoedas em seu perfil no Twitter. Dessa vez, para destacar o salto recente na cotação do criptoativo Mobox, mais um dos tokens ligados ao metaverso. O ativo digital bateu uma nova máxima essa semana, chegando a ultrapassar a marca de $15. O projeto fez uma parceria com a Binance, a maior corretora do mercado cripto, para distribuir NFTs baseados no game. Segundo os criadores, mais de 1 milhão de usuários já se registraram em questão de horas. Está aí mais uma vez evidenciada a ligação entre o Felipe Neto e a Binance, empresa em que trabalha o sobrinho do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e que é foco central desse escândalo financeiro. Então tá aí, né, pessoal? Eu não tenho o direito de chegar aqui e acusar ninguém de agir de má fé. Tá? O que eu posso fazer aqui é trazer as informações para vocês, né, sem fazer acusações. Quem tem que investigar e descobrir se existe algo irregular aí é quem já está fazendo, é o Ministério Público, a Justiça, né, a Polícia Federal, enfim. Até nos Estados Unidos está acontecendo investigação também, como vocês viram aí. Agora, é evidente que é muito suspeito, né? Vamos lá. Primeiro, Henrique Meirelles ser contratado praticamente ao mesmo tempo em que declara apoio ao Lula e é cogitado para se tornar embaixador da empresa, né? O sobrinho do Fernando Haddad, o Guilherme, sendo contratado uma semana antes do tio dele assumir o Ministério da Fazenda. Temos também a contradição de um ministro da Fazenda que cria impostos quase que diários para sustentar o Estado pesado da esquerda, como é
né, em todo governo de esquerda, ao mesmo tempo em que faz vista grossa para a empresa em que o seu sobrinho ocupa um cargo tão importante, que opera aí bilhões e bilhões de reais sem pagar impostos com a desculpa de que não tem sede no Brasil. Né? E por fim está aí o Felipe Neto também, que passou por aquele vexame, né, de falar a respeito do que não sabe, teve a queda, desvalorização de 50%, depois, alguns meses depois, teve uma valorização, e essa empresa indicada pelo Felipe Neto tem uma parceria, ali um projeto conjunto, justamente com a Binance. Tá? Então, tá aí, pessoal. Eu pesquisei também para ver se tinha alguma coisa a ver com a Mindate. Tá? Não tem. Agora, tem ligação da Mindate, da Preta Gil, com uma empresa de NFT. Tá? Eu não vou trazer aqui porque não faz parte do escopo da investigação. Agora, quem quiser pesquisar, é só procurar criptomoeda, Preta Gil, que vocês vão encontrar. De repente se torna tema de um outro vídeo. Tá? Então é isso, galera. Peço que vocês compartilhem esse conteúdo com o maior número possível de pessoas, porque é ultrajante você ver a maneira como a imprensa, né, e os políticos, o judiciário, todo mundo passa pano para os escândalos envolvendo qualquer personagem que seja desse desgoverno. Como eu já disse aqui, se fosse um sobrinho do ministro do Jair Bolsonaro, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Um forte abraço, a gente se vê por aí.